Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E o programa de hoje é mesmo especial, porque é o Entrevistas número 100. Em dia de festa é bom ter amigos por perto. E por aqui hoje está ninguém menos que o meu amigo jornalista José Trajano. Ele é carioca, torcedor fanático do América, escritor, jornalista, produtor musical. José Trajano é um dos maiores profissionais da mídia brasileira. Trocou a escola pela redação do Jornal do Brasil aos 16 anos. Foi lá, entre jornalistas da velha guarda, indicações de leitura e a boemia, que começou a construir um jeito muito próprio de pensar e escrever. Circulou pelos grandes veículos de comunicação, tanto impresso quanto nas redes de televisão. Chefiou os canais ESPN por 22 anos, participando dos programas mais assistidos da emissora e de transmissões esportivas mundiais, com a cobertura de 4 Copas do Mundo e 4 Olimpíadas. É autor de 3 livros, Tijuca América, Procurando Mônica e Os Beneditinos. Atualmente está à frente do portal Ultrajano, de conteúdo variado, e é o apresentador do programa diário Papo com Zé Trajano, aqui na TVT. Para fazer este programa, estão conosco também 2 amigas. Cláudia Troiano, colaboradora do Instituto Lula, meio anjo da guarda do presidente Lula. E também Júlia Belas Trindade, mestre em jornalismo esportivo, baiana, torcedora do Vitória. A Claudinha não. Claudinha torce pelo Palmeiras. Eu agradeço muito a presença das duas. Mas ainda a presença do meu amigo americano bem entendido, lá da Tijuca, do Rio de Janeiro, José Trajano. Entrevistar um amigo é uma coisa simplíssima e, ao mesmo tempo, dificílima. Porque eu aparentemente sei tudo do Zé Trajano. Mas eu vou querer que você saiba mais do Zé Trajano. E vou começar com uma pergunta singela. Ô Zé, do que você gosta mais? Por ordem alfabética. De política? Não, por ordem alfabética não. De futebol, de política ou de música? Em cima do muro completo. É? Depende. Não dá. Primeiro eu queria dizer o seguinte, estou acostumado a chamar o programa. Eu sei. No meu programa, no Papo com o Zé Trajano. Sim. Pela primeira vez, estou cedo, fazendo parte do programa. Exato. Não é pouca coisa, não. Uma experiência interessante. Aí eu gosto disso tudo, Juca, tanto que meu programa, mesmo na época de ESPN, Sim. que tinha um programa chamado Pontapé Inicial, Sim. que era um programa que abria a jornada, eu já colocava ali muita música, tinha que ter esporte, evidentemente, um pouquinho de política. Eu gosto disso tudo. Agora, você podia botar mais alguns ingredientes aí também. Há outros, eu sei, mas só para dar, assim, um pontapé inicial, né? Para lembrar o programa que você fazia na ESPN. Por exemplo, você preferia hoje estar em Buenos Aires ou em Santiago? Santiago. Em Santiago. Santiago, a resistência. Em Buenos Aires já foi resolvido o problema. Né? Já ganhou. Em Santiago, estamos ganhando, quem sabe. Né? Eu preferia estar em Santiago, na rua. E em terceiro lugar, como terceira pergunta, antes de passar para a Cláudia e para a Júlia. O que você gosta mais? De escrever ou de fazer TV? Agora você me pegou um pouco. Eu acho que fazer TV, apesar que dos tempos para cá, eu metia a escrever alguns livros. Estou escrevendo o 4º. Então. Eu tomei gosto. Depois que você faz o primeiro, você toma coragem. Eu queria contar uma historinha para os amigos e tal. O pessoal gostaram, como diz. Aí fiz o 2º, fiz o 3º, agora entreguei o 4º. Mas eu gosto mais de conversar, de bater papo. E a televisão me proporciona isso. Procurando Mônica
é o primeiro livro. Tijuca América, o segundo. Os Beneditinos, o terceiro. Todos gostosíssimos. E não é porque eu estou na presença dele. Faça você o teste. Procure esses. Está difícil encontrá-los. O quarto livro está pronto. Está pronto. Aqueles Olhos Verdes. E tem uma coisa interessante nos 4, é comum aos 4. Não tem prefácio do Juca Kfouri. É verdade, rapaz. Eu vou tomar isso como uma ofensa pessoal. Júlia, por favor. Zé Trajano é todo seu. Nossa, antes de tudo é uma honra, né, ter a oportunidade de falar com vocês. Eu não vou tanto nessa linha, eu vou mais para a linha do esporte, que é a minha área, a área que eu sou um pouco mais especialista. Trajano, eu queria te perguntar, para dar esse pontapé inicial, como vocês falaram, que cobertura assim, você tem mais no seu coração? Tipo, qual é aquela que você lembra até hoje, que você pensa até hoje? Cobertura da Copa de 70. A gente vai ficando velho e lembra de coisas de poder ter participado de momentos importantes da história do futebol mundial. Eu fiz a cobertura da Copa de 70 e fiquei muito tempo no México. Eu fui antes da Copa, porque eu era do Jornal do Brasil, tinha passado para o Correio da Manhã, então fui enviado antes para arranjar credencial, aluguel de carro, hotéis para a equipe que ia. O Brasil chegou muito antes por causa da altitude, que se aclimatar à altitude. Depois teve a Copa propriamente dita. Depois eu gostei tanto do México que eu fiquei um tempinho lá. Mas cobri uma seleção que foi tricampeã do mundo, jogando fino, com Pelé, com Gerson, Rivelino, Tostão, foi encantador. E tem coisas interessantes, porque nós fomos para lá, nós que eu digo, um grupo pequeno de jornalistas, o grupo de jornalistas era grande, para torcer contra. O momento nos levava a isso. Mas foi só o Brasil empatar o primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, que a gente mudou tudo, começamos a torcer pelo Brasil. Mas a Copa de 70 é a grande cobertura que eu fiz. Você tinha 17 anos? Não, tinha mais. Não, você começa com 17 anos? Começa com 16. Eu não dava para nada, minha família falou para um primo meu, tem alguma coisa para ele lá no jornal, está enchendo muito o saco em casa. Esse meu primo, Luiz Orlando Carneiro, já trabalhava em jornal. Falou, passa lá. Eu não sabia nem bater a máquina. E aí eu sei que você gosta de esporte. Falei, gosto muito. Então fica no esporte aí um tempo. Aí me adotaram. Eu tive esse privilégio, essa sorte dos mais velhos, eu era muito garoto. Eles me adotaram, me levavam para todos os lugares, me ensinaram muito. Me levavam para a noite também, para o Lamas, para o Zicartola. Eu me lembro até de uma cena engraçada. E esse pessoal, como jornalista de antigamente, bebia muito, fumava muito. Podia fumar dentro da redação, né? Passados assim, uns 6 meses, meu pai, um professor austero e tal, o professor Trajano, foi lá na redação. Quando ele entrou, eu vi, meu Deus do céu. Ele foi falar com o meu chefe, o Marcos de Castro, querido, saudoso Marcos de Castro. Eu falei, eu vim aqui perguntar se para ser jornalista tem que chegar em casa todo dia de madrugada e de cara cheia. Eu quase morri, né? Porque eles me levavam para as festas e tal. Eu fui adotado, dei sorte. Que situação. Você imagina a minha cara na hora. Imagino. Mas foi muito legal começar cedo. Eu que não estudei, eu não fiz universidade nenhuma. Anos e anos e anos depois, vou dizer que eu fiz uma universidade tete a tete com meu grande mestre Darcy Ribeiro. Eu tive o privilégio também de trabalhar com ele. Isso é um capítulo especial que eu vou tratar daqui a pouco. Vamos tratar daqui a pouco. Cláudia. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Confesso que eu me sinto privilegiada de estar com 2 pessoas, 2 jornalistas fantásticos como vocês. Dizer que é um prazer estar aqui, um prazer conhecer a Júlia e que eu me sinto feliz dela estar aqui porque ela vai me salvar das questões de esporte, da qual eu não entendo quase nada. Então, sabe tanto que você é palmeirense, né, Cláudia? Então eu me sinto bem confortável de ter a Júlia aqui ao meu lado. Mas eu acho que, com relação à pergunta que você fez para o Trajano, sobre política, música e futebol, eu acho que a música ela tem uma coisa que é bacana, que quando a política está muito ruim, ou quando ela está muito bacana, ela produz boas coisas, bons conteúdos. Tanto que a gente tem músicas
fantásticas do período da ditadura, do período da redemocratização, enfim. E quando a gente perde no futebol, quando a América perde, quando o Corinthians perde, todo mundo com certeza toma uma cerveja e ouve uma boa música para falar, não quero saber de futebol hoje. Então, acho que a música... Você não. Não, porque não perder. Mas eu acho que a música tem essa capacidade de fazer com que as coisas melhorem. Por mais triste que a gente esteja, ou por mais feliz que a gente esteja, a música vai estar sempre presente. Então, eu acho que se essa coisa da escolha, eu entendo que o Trajano não tenha como mensurar, mas eu acho que a música sempre resolve quando as coisas não estão bem, né? Tem esse lado, né, Zé? Da música como fator. Por exemplo, o que nós estamos vendo no Chile nesse momento. Não, tem um exemplo recente agora do Francis Jaime fazendo a música para o presidente Lula. Pois é. Quer dizer, todo mundo homenageando, dando parabéns pelos 74 anos, e de repente o Francis Jaime senta no piano e muda a letra, homenageando, esperando amigo, o Lula. Né? Então, tem isso. Agora, eu sempre fui muito ligado em música, né? Eu sempre tive muitos amigos, compositores, cantores e tal. Teve um determinado tempo da minha vida que eu era muito mais ligado ao pessoal da música. Sueli Costa, Guarabira, pessoal do Leme, os bares ali do Leme com músicas ao vivo. Fui jurado de vários festivais, Juiz de Fora, Zé Rodrigues, Toninho Horta, esse pessoal todo. Fui muito ligado a esse pessoal. A minha irmã também virou cantora também, e casou com músicos. Então eu sempre fui aquele cara de reunir os amigos. Aldir Blanc, meu grande Aldir Blanc, reunir os amigos em casa para ficar tocando até tarde, até de manhã e tal, e ouvindo discos. Então a música tem um peso muito grande na minha formação e na minha vida. Eu gosto muito de ficar... A música tem isso, né? De vez em quando você fica num... Bota uma música, deixa eu botar uma música para apagar tudo que está acontecendo aí, para mim. Eu viajar, porque a música você viaja na música, né? Você canta, Zé? Não. Nem caixa de fósforo eu bato. Mas gozado que eu sou muito eclético em música, né? Eu gosto muito de jazz, por exemplo, de música popular brasileira. Eu gosto de música instrumental. Apesar de ser fã do Chico, com as letras magníficas, do Aldir, meu querido amigo, também com letras incríveis, do Caetano, letras... Nós temos compositores, letristas inacreditáveis. Eu sou aquele cara que entre uma coisa e outra eu posso pegar um CD e colocar uma música instrumental. Por exemplo, do Ginga, por exemplo, tocando violão, de grupos de jazz. Agora, eu gosto muito de gente cantando também. Eu sou muito amigo do Zé Renato, por exemplo, que é um baita, do Renato Braz, outro baita cantor, da Mônica Salmazo. Olha, eu sou bom de música. E eu imagino Vira bate-papo, tá? Ok. E eu imagino que ainda mais para vocês que tem toda essa vivência, não só no esporte, mas na música, no jornalismo, são coisas que acabam sendo bem síncricas, né? Tipo, você consegue, ao mesmo tempo que você está batendo papo sobre o Palmeiras, ou sobre o Corinthians, ou sobre o América, etc., você vai para a música, você entra numa discussão ali, é aquela coisa... eu trabalhei um tempo com música também, quando eu morava em Salvador, e acabava virando aquela conversa de mesa de bar, não tem jeito. Porque você consegue entrar no papo e o papo flui de um jeito muito mais, sabe, muito mais tranquilo, muitas vezes, do que em outros assuntos que são um pouco mais duros. E são duas áreas que são sensacionais de se trabalhar. Que futebol e música não tem uma parceria muito grande. Tirando os hinos, por exemplo, o querido Lamartine Babo, torcedor do meu América, que fez todos os hinos dos times do Rio, há pouca produção de música falando de futebol. Por exemplo, Noel Rosa. Noel morreu com 27 anos. Deixou uma produção de quase 300 músicas. Só uma fala de futebol. 4 falam de música. Eu consultei o João Mar. Mas não é só o seu freguês do lado que pergunta o resultado do futebol. Tem outras que tem uma inserçãozinha aqui e tal. O próprio Chico. O Chico tem quase 10. Isso. Mas você não tem... Caetano fala do Bahia, né? Mas, como o cinema também. Futebol e cinema, está devendo ainda. O cinema brasileiro não consegue, porque é difícil de filmar futebol, né? O Giorgetti fez um Boleiros, Os Boleiros, que é sensacional. Né? Um é melhor que o 2 para mim. Eu também acho. Mas é um belo filme. Exatamente. E algumas poucas coisas que foram feitas em épocas de Copa, no período duro do país, que tinha umas letras horrorosas, uns hinos ufanistas demasiado horríveis, então que eu acho que era melhor que nem tivesse sido feito. Né? Mas sabe de uma coisa, Juca e Cláudia?
A literatura tem se agarrado mais no futebol nos últimos tempos. Melhorou muito. a produção. Durante muito tempo eram escritos livros falando assim do centenário de um clube, a biografia de um jogador. Sim. Agora tem muita coisa envolvendo o futebol, que não é somente uma biografia ou uma data simbólica. Comemorativa ou de até um livro time. acadêmico, uma coisa mais pesada A mesmo. literatura assim, que passou fica. a perna na música e no cinema. A mistura da ficção, inclusive, com a pesquisa histórica, né? Quer dizer, você tem o Beneditinos, você vai parecer, estou jogando confete, mas não estou. Mas tanto o Tijuca América, Todos eles têm. quanto o Beneditinos é muito isso, né, Zé? Aí um grande livro que eu acho mais fantástico dos últimos tempos é o Drible, do Sérgio Rodrigues. Do Sérgio Rodrigues, sem dúvida nenhuma. É o campeão também para mim. Né? É uma coisa assim. É um grande romance. Começa descrevendo aquele drible, aquela Copa de 70, do Pelé com Mazurkiewicz, o goleiro do Uruguai, que ele joga de um lado, pega do outro, mas a bola não entra. Porque o Pelé na Copa de 70, ele se caracterizou muito mais pelos gols que não fez do que os gols que ele fez. Os três não gols mais fantásticos O da história. cabeçada que o Banks tirou, esse do Mazurkiewicz e aquele chute no meio de campo contra a Tchecoslováquia. Teria até um quarto, Zé, que outro dia alguém me lembrou e você vai lembrar junto comigo. Você se lembra da devolução que ele deu Foi. de um tiro de A meta bola do Victor? veio, ele deu e emendou. Isso. Também não entrou. Também não entrou. Né? Coisa gozada, né? A lamentar a situação de saúde do rei do futebol, né? O rei não tá Fez bem. 79 anos agora, mas você não viu nenhuma entrevista dele, tá com grande problema de saúde, Ele está de resistindo quadrilha. com esse problema, acho que teve um problema renal também, né? Há pouco tempo. O problema é caminhar, ele operou várias vezes o quadril, tá sério. Falar nisto, eu acabo de vir é uma figura de linguagem, evidentemente, de uma feijoada. Em sua homenagem, você fez 73 anos. Você se sente com 73 anos, Zé? Você sabe, todo dia me perguntam, eu mesmo me pergunto. Isso, acho que não, né? Eu acho que não. Mas você gosta Depende de do dizer- ponto de vista. Isso é uma coisa muito interessante. É. Quer dizer, se eu botar uma certa banca aqui, eu vou dizer, não me sinto, não. É claro que eu não me sinto garoto, que eu seria um idiota de falar isso. Sim. Mas na hora que você tem que tomar alguns cuidados, os remedinhos que você toma, ir ao médico, ouvir algumas coisas, bom. aí a idade bate. É. Mas eu acho que eu tenho um vigor, um entusiasmo de um cara mais jovem. Eu me reciclei muito na profissão, me reinventei, isso é prova de uma certa vitalidade. Você quer ver, te observando, para mim, uma demonstração disso? Eu me lembro de você, pé da vida, na Copa da Alemanha, 2006. Porque todo mundo tinha blog, todo mundo tinha Twitter, tinha não sei o que e tal. E você dizia, pô, a gente não conversa mais. Fica todo mundo Falei aí pra nesse você troço. isso, é. E tal, e ouvindo música no iPod, e não sei o que, isso. E ele tinha razão. Porque, de fato, esses gadgets todas essas inovações tecnológicas, transformaram as pessoas, cada um numa ilha. E o relacionamento começou a ficar menor do que era antes. Acabava o jogo, acabava a cobertura, acabava o programa, ia todo mundo para o bar e conversar. E agora todo mundo fica no seu... Mas Zé Trajano está assim. Zé Trajano está assim. Sim, mas Você se deu conta disso? Ideias, eu acho até que me prejudica um pouco, é viciante, mas também tem a ver com a sobrevivência. Você está em todas as redes, né? A sobrevivência te leva a isso. Tá. Já que estou fora da grande mídia, desses lugares aí e tal, já trabalhei em quase todos, eu tive que me inventar, Sim. procurar caminhos diferentes. Estou aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual, tenho um portal, né? Um portal. Esse portal você faz, está no Face, está no Sim. Instagram, está no Twitter. É uma coisa meio de louco mesmo. Este aqui é um programa número 100 do Entrevistas, especial por isto, especial por receber Zé Trajano, especial por estar entrevistando um amigo. E eu sei que você tem todo o direito de dizer, confete demais, ok? Já falei dos livros. Pegue um deles, leia e veja se é confete demais.
Entre no ultrajano.com.br e veja se é um exagero dizer que é um baita portal. É um canal muito além do esporte, muito além do futebol, em que o Trajano seleciona coisas para você ler e tem colaboradores do canal dele, desde o ex-diretor do Fantástico, Luizinho Nascimento, ao nosso queridíssimo Fernando Calazans, a essa menina Marina Andrade. O que é isso? Esta menina fez um texto sobre o Flamengo, que o Flamengo tem um delay do Flamengo para o resto do futebol brasileiro, que o Flamengo está 3 segundos adiante, que é magnífico. Temos como o Roberto observação. Salinha, eu vi demais. Mas vê como é que é a vida. Eu não conheço essa menina. Não. E ela escreve no portal. É perseverança. É importante a pessoa ir atrás. Ela me mandou um WhatsApp, e-mail, não me lembro. Olha, eu acompanho aí o Trajano e tal, gostaria de escrever. E acompanho o seu trabalho e das pessoas que fazem parte. Eu posso mandar uma coluna como teste? Digo, claro. Mandou, essa coluna já foi publicada e toda semana manda. É ótima coluna. Ótimo. Enfim, entre ultrajano.com.br. Agora a gente precisa fazer um rapidíssimo intervalo. Você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter o canal, assim como a Rádio Brasil Atual no ar, contribua com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça a sua assinatura. Nós voltaremos em seguida. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o Entrevistas, que hoje faz seu 100º programa. E o nosso convidado é um dos mais respeitados jornalistas do país e é o meu querido amigo José Trajano. Você, no primeiro bloco, fez referências ao professor, antropólogo, ministro, gênio da raça, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro que um dia disse se orgulhar das derrotas dele, que ele teria vergonha de estar ao lado dos que o venciam, assim que houve o golpe de 64. Nesse país polarizado, Zé, você foi mais um que virou um petralha desqualificado, sem jamais ter sido petista. Você sempre foi, mais do que pedetista, brizolista. Conta um pouco dessa sua faceta brizolista, Darcy Ribeirista. Eu não tenho vergonha de falar, nem receio, eu sempre fui revanchista em relação a 64, ao golpe de 64. E eu era jovem. E eu sempre tive uma curiosidade imensa de conhecer de perto aqueles, ou alguns deles, que tiveram que sair do Brasil exilados por causa do golpe. Entre eles, principalmente, estavam Leonel de Moura Brizola e Darcy Ribeiro. Quando eles voltaram para o Brasil, minto, eu tive um grande amigo, que esse já morreu, inclusive, que tinha família, estava exilado no Uruguai, e ele me mandou, quando eu fui cobrir um jogo no Uruguai, da seleção brasileira, em 67, ele me mandou umas cartas, uma correspondência e tal, que eu levasse para o coronel Dagoberto Rodrigues, que era então diretor do Correios e Telégrafos, que saiu na primeira lista do AI-5. Porque diretor do Correio e Telégrafos naquela época era mais ou menos o ministro das comunicações. Sim. Aí eu conheci de perto alguns sargentos e tal, pessoal exilado e tal. Lá no Uruguai. Lá no Uruguai. E nessa mesma época, nesses mesmos dias, eu estava num hotel, de repente aparecem alguns jornalistas gaúchos e falam, vamos ali no outro hotel do outro lado da praça que o Jango está lá. Aí fui todo... Aí sentei com o Jango, tenho foto, guardo até hoje, tomamos cunhaque, estava muito frio, eu com esses jornalistas gaúchos e o Jango. Perguntei até sobre a frente ampla, ele e o Brizola estavam meio rompidos, porque o Brizola não admitia que o Jango recebesse o Lacerda e o Juscelino para compor. Foi então o meu contato que eu tive, mas fora do Brasil. Voltando para o Brasil, eu sempre tive curiosidade de me aproximar do Brizola e do Darcy. Mas não sabia como.
Quando o Brizola se candidatou em 82 para governador, No Rio. ele estava em 5º lugar. E eu fui atrás, assim, em alguns lugares que ele ia. Eu lembro que eu estava em Campos, ele apareceu lá para visitar o bispo, que era reacionário, Prabu. Saltou ele e a dona Neuza, só os dois. E eu fui lá. Pô, eu sou brizolista e tal, papai e tal. Foi para o único contato. E o Darcy eu não consegui encontrar. Aí o meu querido e saudoso Tarso de Castro, que era muito amigo do Darcy. O Darcy, inclusive, é padrinho desse jovem, que é filho do Tarso, que faz sucesso em novela. João Vicente. Está na Porta dos Fundos, João Sim. Vicente. É afilhado do Darcy. Aí, uma vez, eu trabalhei com o Tarso algumas vezes, né? E o Tarso falou assim, vamos lá na casa do Darcy hoje, tem uma festa lá. Eu falei, opa, do Darcy fui, né? Aí era uma festa em homenagem, só tinha intelectual, assim, era uma homenagem ao Juan Rulfo, grande escritor. E eu fiquei super deslocado. Foi quando o Darcy nem deu muita bola para mim ali, e eu todo paparicando. Passou um tempo, ele se candidatou, ele virou vice-governador, Brizola ganhou, e ele foi candidato a governador, não tinha reeleição, e ele chamou o Tarso para ser o assessor de imprensa. O Tarso não tinha jeito para aquilo. Aí o Tarso, não, é você. E me levou lá para o Darcy para que eu fosse o assessor e comandante da campanha do Darcy. Aí sim. Aí eu fiz aquela universidade que eu falei. Todo dia na casa do Darcy, ele detestava aqueles políticos. Tinha vereador, aqueles políticos, e deixava todo mundo ir embora. Tarjano, fica aí. Era eu e um outro. Fica aí, pra gente conversar depois. E embaixo que ele sentia vontade. Ele levava uma cachaçinha que a mãe dele, Dona Mariazinha, mandava lá de Minas, querido, com a cidade de Montes Claros, e aquela farofa salgada, aquela que vê na lata. Então a gente ficava comendo, apertava com a mão assim, tomando cachaçinha. E eu queria saber dele, por ele, como foi o dia da saída deles de Brasília no dia do golpe. Então, de vez em quando, eu dava umas insinuadas assim. Até que fui reunindo dados, elementos, e fiquei sabendo dele, como foi aquele dia. E ficamos muito amigos. E, poxa, conviver com o Darcy durante um ano assim foi mágico. Com o Brizola se conviveu menos. Menos. Tive vários encontros com o Brizola. Darcy era apaixonado pelo Brizola. O Brizola era tudo que ele não conseguia ser. Sim. Sabe? Ele queria... Porque o Brizola era o líder, né? Sim. O Darcy era um intelectual. Sim. Era o homem das ideias, assim. Sim. E ele adorava o Brizola, porque o Brizola fazia chover, né? O Brizola era a paixão, né? Era aquela coisa, paixão, era né? apaixonado. Então eu fiquei muito... Foi um momento muito rico da minha vida, assim, me aproximar. Então eu não era pedetista. Aliás, esse PDT de hoje é uma vergonha assim, desgraçada. Sim. Faz tempo já. Sim. E naquela época não era só Brizola e Darcy. Você tinha Abdias do Nascimento, você tinha Saturnino Braga, sabe? Você tinha vários personagens importantes da história do Brasil, várias pessoas que foram exiladas e voltaram. Lisanas Maciel, que tinha sido do PT, passou para o PDT. Era um partido que dava gosto. Depois virou uma vergonha. Mas eu convivi com o Darcy muito mais que eu convivi com o Brizola. Você acha, por exemplo, que o Ciro Gomes hoje não representa... Tem nada a ver com o PDT. Ciro Gomes já trocou de partido umas 300 vezes. Ele já, estou brincando, mas ele deve ter trocado mais 10 vezes. Tá. Ele não tem nada de trabalhista, brizolista. Apesar de que teve uma eleição que o Brizola o indicou, o apoiou. Sim. Não me lembro que ele vai ser candidato pela 4ª vez, né? Sim. Ele vai perder pela 4ª vez. Mas não tem. Esse PDT é um partido de aproveitadores, é um partido... Eu conheço bem o Lupe. O Lupe era jornaleiro que levava jornais e revistas para o Brizola. Ele era do sindicato dos jornaleiros. E se aproximou do Brizola assim. Então é um saco de gatos. Tanto que nas votações no Congresso, você vê que tem, tirando a Tabata, que já é um personagem, também não tem nada a ver com o PDT, que está saindo, quer processar o partido e tal, vários deputados votaram contra a decisão do partido. 5 ou 6. Então, para ser expulso, sei lá. Não dá. Esse PDT não dá para confiar. O PDT, criado pelo Brizola, que o PDT, temos que lembrar de uma cena histórica que a gente não pode nunca se esquecer, do Brizola chorando. Você viu o Brizola chorando, é uma coisa muito forte. Rasgando um papel com o nome PTB. Isso. Lembra? Isso. E deram a ele um papel do mesmo tamanho, escrito PDT.
porque a Ivete Vargas usurpou, né, num golpe, ficou com a sigla PTB, que era uma sigla muito forte. Sim. O que você acha que aconteceu com o PDT, tipo, para ter essa mudança tão grande? A morte dos grandes personagens. Dos pedetistas de verdade. Não, os que criaram, que fundaram o partido. Na verdade, as pessoas eram brisolistas, sabe? Os mais velhos eram PTBistas, né? E quando morreu o Brizola, morreu o Darcy, foi morrendo todo mundo, acabou. Isso aí é um bando de... mais uma sigla que está aí. Te incomoda vagando. ser chamado, por exemplo, de Petralha? Porque, assim, você não tem filiação, mas você tem um compromisso com causas que são causas nobres, tanto para o PT quanto para o PSOL, para outros partidos, né, progressistas. Então, acho que assim, você não tem nenhum constrangimento das pessoas te chamarem de Petralha. Eu entendo que é porque você defende causas, você não defende partido. Eu acho que você defende movimentos sociais, você defende moradia, você defende trabalho, você defende terra. Então, acho que isso não te incomoda. De jeito nenhum. E essa associação foi natural, foi uma coisa que aconteceu... Eu já até tive alguns momentos de rua, assim, meio... né, a pessoa me ofender, xingar, eu reagi. Mas eu participei, por exemplo, da campanha do Freixo para... No Rio? No Rio, fui lá. Quando ficou ele e o Crivella. Você acha que eu carioca, voto no Rio. Sim. Freixo e Crivella, vou me abster? Fugir? Não, fui lá, fiquei. Até junto com a Marielle, inclusive. Né? Fui lá. Mas isso traz problemas profissionais? Traz. Fecha portas? Fecharam, mas a gente abre. Tá. A gente abre outras. Isso é muito curioso, Cláudia, o que você está dizendo. E o Zé me desminta se eu estiver errado. A burrice política e a intolerância chegaram a um ponto tal que vai além do Petralha. O rótulo de comunista se dá imediatamente. Sim. Eu fui do Partido Comunista Comunista, o Juca foi. Sim. Eu fui do PCB. Né? E divergíamos. Brigávamos em sindicato. Dentro do sindicato. Ele nunca foi comunista e virou comunista. Quer dizer, é um negócio que dá medida, mas é isso, a Globo virou comunista, a Veja é comunista, a Jovem Pan é comunista, a Jovem Pan estava no filmete das hienas. Aquele vídeo pavoroso, todo mundo estava, só não estava o Bolsonaro. Né? Exatamente. Quer dizer, ele estava na condição de quem era o atacado, né? Isto. Não é fantástico? E você chamar de comunista hoje eu acho até interessante. Mesmo eu nunca participei do partidão. O que você falou é muito interessante. Eu sou um sujeito que luta por causas. Então, mas deixa eu te interromper, desculpa. Mas eu estava saindo de casa, a minha mulher me disse: você viu o que falou o Papa? Eu falei: não, o que falou o Papa dessa vez? Que os são os únicos que estão defendendo as causas cristãs. Sim. Você que acompanha o entrevista sabe disso, quantas vezes eu já fiz referência a esse aspecto aqui. A cada um de acordo com suas possibilidades, a cada um de acordo com suas necessidades, de cada um de acordo com suas possibilidades. Este é um pensamento comunista ou cristão? A gente fica olhando como o Papa tem sofrido, como o racionalismo espalhado, a ignorância, o racionalismo espalhado para tudo quanto é lado. Né? Dentro do Vaticano, agora teve o sínodo, eu estava lendo, a pressão que ele recebe de setores, de grandes setores da igreja, que não querem, eles querem continuar mandando naquela igreja distante do povo, que se coloca de um jeito a ouro, aquela imagem. Por isso que a Igreja Católica perde cada vez mais adeptos e seguidores para os evangélicos. O problema, eu estava chegando à conclusão que todo mundo é evangélico aqui. Daqui a pouco o novo prefeito de São Paulo, você sabe que ele é da igreja esse pode assumir Tuma também, né? Sim. Nós temos a Marina é evangélica, a Benedita é evangélica. Você liga a televisão, você tem 500 canais evangélicos em determinado momento. Sim. Né? Da bispa, do bispo. É claro que a gente não pode considerar os evangélicos todos iguais e colocá-los num saco só, porque há evangélicos progressistas
E aí seria uma maldade, uma burrice, uma ignorância. Ontem uma das hienas era a CNBB. Era. Era CNBB. Eu nem vi porque tinha tantas era hienas. uma das hienas, era a CNBB. Eu vi então, a CUT, todos os partidos Estadão, progressistas. Folha, o PSOL, PCdoB, PT. E eu torço. A ONU. A ONU, o Supremo Tribunal. A STF. Tanto que teve reação, provocou reação do ministro. Do Celso de Mello. Celso de Mello, né? E outros ministros estão indo para cima do ministro Toffoli dizendo precisa parar essa gente, né? Eles não podem continuar fazendo tanta bobagem e ficar achando que eles podem fazer tudo do que Você eles não fazem. acha O clã, né? Especialmente que é uma o clã. maneira de desviar a atenção? Quer dizer, na hora que o Queiroz bota a boca no trombone, eles sempre criam fatos para dar uma desviada. Depois pede desculpa. Já fez o serviço sujo. Colocou o vídeo, agora pede desculpas. É sempre uma dúvida, se eles são atabalhoados porque eles são atabalhoados mesmo, ou se é bem ou se é uma estratégia, porque a impressão que você dá, a pessoa não sabe conversar. A pessoa não tem nenhum histórico de uma vida política brilhante. A pessoa não tem nenhuma construção que diga, esse cara tem história, né? Tem construção política, não. Então, para ele pensar isso, ou alguém pensa muito bem para ele, ou ele é um fanfarrão que está dando certo nessa coisa de mídia, de realmente, naturalmente, desviar. Desviar, né? Note que todas as vezes, nos últimos tempos, que de alguma maneira o Queiroz reapareceu, eles criaram alguma coisa... Criam fatos para você desviar. Isso. E ele ocupa a rede nisso num minuto. As pessoas só falam, por exemplo, qual o assunto? Nós estamos gravando o programa, né? Sim. E ainda, na terça-feira. O grande assunto ainda é o leão e as hienas. Sim. Ao pedir desculpa, não foi ele que colocou, foi o Carluxo, não sei o quê. Isso. Quer dizer, o Queiroz já ficou em segundo plano. Sim. É isso. Mas é isso, não é como se fosse uma distração que vai beneficiar. Não tem nem como falar bem, né? Não tem nem como você defender, porque, honestamente, não dá. É uma distração que acaba sendo prejudicial do mesmo jeito. Tem que ver até quando isso vai se sustentar. A gente vai falar de futebol com ela? Agora você tem... Nós vamos falar com ela de futebol. Agora você tem alguém... A Júlia está sendo obrigada a falar de outras coisas. A Júlia queria falar de futebol. Agora, se tem alguém que produziu de esse bar. homem com esse formato, é um bom produtor, porque se imaginar que seja capaz de produzir uma coisa assim, né, com tanta... não é verdade? Tem que ser uma produção profissionalíssima, né? Porque é uma figura difícil você imaginar assim, que existe de fato com essa forma, né? Ô, Cláudia, você sabe que nós temos aqui nos nossos bastidores uma diretora que é um encanto de pessoa, que é a Isa Serchedi. Que, aliás, quando o Trajano chegou aqui, lembrou de uma cena, ela trabalhava na TV Cultura de 0 a 30 anos atrás, eu não sei como ela pode ter trabalhado em algum lugar 30 anos atrás, nem nós dois, né? 30 anos atrás eu era... Nós começamos no Cartão Verde em 1994. É melhor não fazer essa conta. E ela está aflita, mais do que eu, porque o meu microfone está soltando aqui, entendeu? Então ela pediu para eu chamar um intervalo. Eu estou chamando o intervalo, eu já volto, prometo, com o microfone no lugar certo. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Entrevistas número 100, com José Trajano. Zé, você é conhecido por todas as pessoas que te conhecem bem por ser um cara extremamente emotivo, por ser um cara extremamente afetuoso, por ser um cara extremamente leal. Daqueles assim que tem a emoção na ponta dos dedos ou na ponta do microfone. Estivemos juntos, entrevistando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem poder praticamente confraternizar. Estivemos lá 1 hora antes de começar a entrevista, ficamos esperando por ele, ele entrou, nos cumprimentou, sentou, entrevistamos, deu a mão de novo e foi embora. Como é que foi a tua emoção em estar ali com ele durante aquelas 2 horas? Bom, na verdade eu me preparei um pouco para ficar mais light, mais seguro ali, né? Sim. Para que tudo corresse bem e eu não transparecesse essa emoção toda, porque senão eu não ia ter entrevista nenhuma. Sim.
E ele estava com muita vontade de falar naquele dia. Foi a primeira entrevista que ele deu logo após o surgimento dos vazamentos da Vaza Jato, do Intercept. Então, o importante era deixar ele falar, desabafar. Ele estava precisando daquilo. Foi bom que logo depois daquilo todo mundo conseguiu entrevistá-lo, né? Tem muitas dessas entrevistas saem aqui, são exibidas na TVT, que é muito interessante. Agora, o momento mais delicado e triste, emocionante, que é cruel, é a saída. Na hora que ele se despede, a gente fica ali e ele vai embora com guarda. Aí desaparece. Aí E você não pode fazer nada. Você vai ver o quê? Então, depois de todo aquele encontro, aquela conversa, aquele desabafo, sei lá o que e tal, ele sai por uma porta, desaparece e nós ficamos ali olhando um para o outro. Antes de ir lá com o Juca, para a gente entrevistar aqui para a TVT, teve os comentários dele do campo lembra? Sim, na Copa do Mundo. Na Copa, ele comentou, né? Sim. A gente recebia os bilhetes e tal, as pressas para colocar. Sim. E era um problema sério, quer dizer, vai dar tempo, não vai dar tempo. E ele cumpria aquela coisa ali, ele adora futebol. Sim. E eu Aliás, achava... ele acha que ele entende de futebol. Não, ele entende. Com muito corintiano só é chato isso. Não, isso é bom. Mas eu achava que fazendo aquilo estava ajudando um pouco ele a se distrair pensando no futebol. Porque era o início. Sim. Né? Eu acho que ele estava se aclimatando com aquela nova situação. Sim. Escrever, comentar a Copa do Mundo, eu acho que quando fiz o convite, acho que com esse intuito de que seria importante, legal tal, mas muito para fortalecê-lo. Tá certo. Ô, Júlia, vou te fazer uma maldade. Ai, meu Deus. Se você fosse entrevistá-lo, qual seria a primeira pergunta que você faria para ele? Eu acho que eu acho que a figura do presidente Lula já é uma figura assim, é uma inspiração, mas ao mesmo tempo você fica intimidada. Tipo, eu tenho 5 anos de carreira no jornalismo, então você chegar e entrevistar o presidente Lula, principalmente na situação que ele está, é uma situação muito assustadora até, para quem é jovem jornalista. Mas eu acho que eu perguntaria a ele, antes de mais nada, eu perguntaria a ele qual a previsão dele para o que ele vai fazer quando ele sair. Já está rolando algumas conversas de que ele vai fazer caravana, que ele vai correr o Brasil, que ele vai para o Nordeste, mas assim, o que é que ele planeja? Qual é a primeira coisa que ele planeja? Eu queria até perguntar isso para vocês. Foi o aniversário dele domingo e desde sexta-feira as redes foram sendo ocupadas por manifestações de várias partes do Brasil e do mundo. Vocês têm, na história, que vocês são pessoas extremamente informadas, um pouco mais de tempo de vida do que eu, extremamente ligado nas coisas. Já aconteceu próximo disso, na história recente, de uma pessoa pública receber esse tipo de afeto, esse tipo de manifestação? Se parece com alguma coisa na história? Eu nunca tinha visto, né? Quer dizer, eu imagino que na África do Sul, com Mandela, tenha havido coisa parecida. Né? E vamos deixar claro, não estou comparando situações, sim. mas estou comparando situações. O que mais me horroriza quando eu olho para o ambiente brasileiro hoje, Cláudia, neste particular, é as pessoas, os inimigos, não serem capazes de reconhecer a grandeza da atitude dele e respeitar o sentimento daquelas pessoas que gostam dele, que estão se sentindo órfãs, injustiçadas e tudo mais. Eu tenho em termos de pessoa viva, eu não conheço nada parecido. Eu não sei se Mandela, a gente esteve lá, mas muito tempo depois. Em termos de mortos, eu acho que o Getúlio... eu pensei nisso. Eu acho que o Getúlio sempre... Cada vez menos, porque a coisa se distancia, ele morreu em 54, mas durante anos e anos e anos, de agosto, eu não me lembro do dia de... 24 de agosto, se não me engano. 24 de agosto, sempre houve uma homenagem a ele, ali na Cinelândia, em São Borja, não sei o quê. Sempre a figura do Getúlio foi sempre invocada pelos seus seguidores durante anos e anos e anos. Agora nós estamos falando de Getúlio Vargas. Sim. Agora, Zé, você também tem, digamos, o rótulo de ser um cara radical. E hoje, uma das principais discussões na política brasileira é sobre a necessidade de uma frente ampla.
Qual é o limite dessa frente para você ou não tem limite? É uma pergunta delicada para mim. Delicadíssima, eu sei. Se não fosse, porque eu não faria. eu concordo, eu torço para que haja uma frente ampla. Eu acho que agora vai ter uma eleição para prefeito. Ao contrário até do noticiário que eu tenho lido, eu gostaria que os partidos se unissem, um fosse cabeça de chapa, outro vice. Há um problema de falta de bons candidatos em alguns lugares importantes. Mas eu tenho um pé atrás ainda em relação... Eu tenho que perder isso, porque não existe frente ampla com eu com o pé atrás. Sim. Senão não é frente ampla, é frente para trás. Né? Sim. E alguns personagens que durante o golpe, o impeachment da Dilma, tiveram um comportamento imperdoável para mim, entendeu? E que deram flores para quem votou no impeachment. E eu tenho uma grande dificuldade em aceitar isso aí. Se eu citar para você Teotônio Vilela. Eu acho que era uma outra época do Brasil. A gente não vivia um fla-flu como a gente vive hoje. Eu tive resistência também para aceitar. Né? Mas à medida que ele foi mergulhando, mas ele tinha um tamanho que essas determinadas pessoas não têm. Eu tenho um amigo, poeta pernambucano, que diz o seguinte, e eu gosto muito da frase: essa tem que ser uma frente ampla até doer. Ele fala assim, até doer. E eu acho que é um pouco por aí, não é? Eu queria sim, perguntar uma coisa para vocês que me inquieta muito. A gente passou por reforma trabalhista o ano passado, onde a gente teve, os trabalhadores tiveram prejuízo, os sindicatos quase dizimados na sua capacidade de organização, uma série de problemas. Tivemos agora a reforma da Previdência, onde os mais pobres, onde os mais sofridos vão ser parte da parcela mais sacrificada. A gente viu, a gente vai ter a tributária, e a gente viu que na América do Sul inteiro acontecem coisas. Na Bolívia, no Chile, cada um com a sua característica, com a sua peculiaridade, por um motivo ou outro, mas as pessoas estão na rua. Eu fico me perguntando o que falta para o povo brasileiro reagir. E se a gente talvez tivesse que usado um expediente que o Kleber Mendonça falou no filme, né? O povo aqui está usando um psicotrópico poderosíssimo. Então, talvez a gente tenha que saber onde é que está esse psicotrópico para a gente poder acordar. Eu poderia te dizer, eu estou na rua. O Zé está na rua. Mas você nota que no Chile a presença dos estudantes foi determinante. No Equador, a presença dos indígenas foi determinante. Mas eu não vi surgir nessas manifestações pela América do Sul a participação grande, claro que deve ter. Eu vi o vigor chamando, conclamando para a rua. No Equador, os indígenas, né, que lideraram aquela grande marcha, e no caso do Chile, os estudantes. Mas talvez até nesses outros países a coisa já estivesse andando há um pouco mais tempo, né? Então eles já tiveram aquele processo de reação, tiveram tempo todo para reagir. Aí a Suíça do Paulo Guedes, o Oásis do Paulo Guedes, tão decantado e cantado em verso e prosa, desmininguiu em uma semana. Você sabe que o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Roque Cittadini, um MDBista histórico... Corintiano, né? Corintiano. Ele fez um Twitter ótimo. Ele disse, se fosse o Bolsonaro, liberava o Paulo Guedes para passar uma semana no Chile explicando para eles como é que a coisa se dá. É isso aí mesmo. Né? E tem um outro meme, não sei se você chegou a ver, do Paulo Guedes dizendo, o nosso modelo é o Xi. Aí tem uma quebra-pau em Santiago, chinês. Eu conheço um vídeo que tem ele fazendo um discurso, coisa de uns 2 minutos, falando do modelo econômico do Chile, como é que o povo chileno usufrui daquele modelo econômico, e tece loas a situação do Chile. Isso corre muito nas redes sociais aí. E nesse momento, inclusive, que é uma vergonha o que acontece. Agora, eu julgo que essa frente ampla é tudo que eu desejo. Mesmo eu tendo certas resistências. Eu acho que eu tenho que ser um pouco mais condescendente com isso. Como é que uma frente ampla te conquistaria, assim? Tipo, Vamos te dar um exemplo prático. No Rio de Janeiro, Freixo e Benedita. Você entendeu? É uma bela frente ampla. Sabe? Não, mas aí você está falando de uma frente de esquerda.
Eu estou falando de frente ampla. Mas aí você quer... Mais amplo. Mas ele quer Você quer mais Bem amplo? mais amplo. Você quer os Essa- tucanos do meio? Contra o Bolsonaro, Em cima contra essa escuridão que nós estamos vivendo, uma política de frente ampla que não signifique necessariamente a negociação rastaquera a que, enfim, nos acostumamos num passado recente. Olha, eu sei, isso me custa caro, sempre me custou caro, vai custar de novo. Mas eu adoraria ver o Fernando Henrique dizendo: estamos juntos no mesmo barco. E digo mais, Ele não disse isto no pior passa, momento recente da história, né? isto passa, veja os meus dedos, isto passa necessariamente pela ideia do Lula livre. Você acredita em conta da carochinha? Não acredito Você acha que o Na Ciro história- Gomes vai participar de alguma frente ampla? Na história recente, O onde eles Fernando tiveram que Henrique. se manifestar, um não estava no Brasil, o outro se calou, o outro... Não foi na Eu história acho- recente, no Cláudia, momento mais crítico da história eu recente. acho que eles são fartamente responsáveis Sim. por isso. Acho que conspurcaram suas biografias Sim. de maneira quase indelével. Podem se recuperar. Por exemplo, se marcharem. Então eu vou voltar em minhas raízes Sim. e pegar o meu ranço brisolista. Tá. E eu citei aqui. Tá bom. Falando da frente ampla que se tentou fazer naquela época, o Brizola rompeu com o Jango, Sim. porque ele estava aceitando o apoio Juscelino do e Lacerda e do Lacerda. Juscelino. Isso. Então estou voltando, eu tenho esse ranço brisolista dentro de mim ainda. Eu sei. Mas ao mesmo tempo acaba sendo acaba entrando naquela discussão de com quem você luta, né? Porque não tem jeito. Mas primeiro os partidos de esquerda têm que se unir. Antes de pegar pessoal que não é de esquerda, juntar a esquerda. Vamos começar devagarinho? Uma ampla frente Sabe? de esquerda. Uma ampla frente de esquerda, que não existe nem frente de esquerda. O PT briga com o PSOL, o PCdoB briga com o PSOL, o outro sei lá o quê, o Rede não sei o que é, o PDT não é de... Sabe, o Ciro veio escolher o PT. Quer dizer, então vamos pegar uma frente de esquerda para começar. A partir dessa frente de esquerda, faz-se a frente ampla. É um processo... Bom, muito bem. Usando as prerrogativas autoritárias de comandante deste programa e diante do fato de que não estou vendo que a frente caminha na direção que eu gostaria que ela caminhasse, eu vou terminar esse programa te agradecendo muito, dona Júlia, lamentando que a gente tenha falado pouco de que futebol. isso. Agradecer demais, Cláudia. É Eu bom que demais te ver. agradeço, eu que agradeço. Bom, e com o Zé Trajano, se eu for fazer agradecimentos aqui e tal, a gente acaba chorando juntos e abraçados. Não falamos do América, hein? E falando do América. Agradeço Obrigado, também a obrigado a você que sabe que toda quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui na TVT de São Paulo, no canal 44.1, você pode nos ver e que no YouTube, ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, né? E que para nos apoiar, o endereço é catarse.me/TVT. Até semana que vem e sempre, não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,